Gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um mega ato aqui em São Paulo, como eu falei para vocês que aconteceria no Vale do Anhangabaú. E, bom, uma fala do ex-presidente Lula está sendo muito explorada nas redes sociais. Ele cometeu, no mínimo, uma gafe ao falar sobre a Lei Maria da Penha, no ato aqui em São Paulo. O petista disse o seguinte, olha, quem quiser bater em mulher, bate fora de casa ou fora do Brasil, porque nós não aceitamos isso aqui. Obviamente, a fala, que não é a mais bem colocada de todas, foi cortada e fartamente explorada pela oposição, em especial os bolsonaristas. Vamos dar uma olhada nessa fala na íntegra. Nós fizemos a Lei Maria da Penha e eu dizia, mão de homem foi feita para trabalhar. Mão de homem foi feita para fazer carinho na pessoa que ele ama, no seu filho. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vendo ali que tinha sido fartamente explorado um pedaço da fala de Lula, foi às redes sociais. Olha aí o que ela disse. Ninguém duvida do compromisso histórico de Lula com as mulheres. No seu governo, tivemos os maiores avanços. Criou o Ministério da Mulher, sancionou a Lei Maria da Penha e inúmeros programas que tiveram titularidade para as mulheres. É a prática que conta e não uma frase mal colocada. Fecha aspas. Dessa vez, a própria presidente do PT diz, não uma frase mal colocada, o que deixa claro que algum ruído, o ruído do brabo, isso criou. Vamos trazer aqui todo o nosso time de analistas, né? Hoje completo. Não, cadê o Leandro Rezende? Cara, não, a gente vai esperar. Diz o Edu Petrelli que ele está sentando. Tira folga na sexta-feira, volta na segunda, atrasado. Atrasado. Citado no teaser e atrasado. Não, não é possível. Eu começo, então, com o Yuri Pita. Ô, Yuri, bom, dessa vez o próprio PT diz que é uma frase mal colocada, justiça seja feita, o ex-presidente Lula fala nem dentro da sua casa e nem no Brasil, dizendo que o país não aceita violência contra a mulher. Obviamente, a fala foi cortada, um pedaço dela está sendo muito explorado e esse se soma a mais uma gafe, escorregão do ex-presidente, para dizer o mínimo, né? Os bolsonaristas falam que tratam com 2 pesos e 2 medidas. É 2 pesos e 2 medidas? O que foi isso e por quê? Porque a infelicidade de tratar desse assunto nesse momento. Bom, antes de tudo, boa tarde para você, Renata, para o Leandro que está chegando e para quem nos acompanha aqui no 360. Aí, viu? Estava chegando, chegou na hora. Cara, que desmoralizante. Eu não tenho palavras, mas tudo bem. Foi só falar que ele apareceu. Missão dada é missão cumprida. Daniel, acho que vale a gente mencionar um aspecto, antes de tudo, que o discurso de Lula no evento aqui de São Paulo foi marcado por uma certa rispidez e parecia até com um certo mau humor. E aí, escorregar desse jeito como ele escorregou, acaba ficando mais fácil. Muita gente achava que ele tinha falado, por exemplo, na questão religiosa, que tem sido tão importante aí nesse debate da campanha, de uma forma menos adequada do que havia dito, por exemplo, na sexta à tarde. A gente, inclusive, exibiu o trecho daquela fala aqui, que ele havia se colocado de uma forma melhor nessa questão em relação aos evangélicos. E aí, qualquer tipo de escorregada, como essa frase infeliz, dizendo que se não for no Brasil seria, entre aspas, impossível se bater numa mulher, o que é totalmente inadmissível, mas isso acaba dando brecha, sim, para ser editado escorregado. É claro que isso acontece em qualquer campanha, mais ainda numa campanha com tantas redes sociais, tantos celulares, tantas transmissões simultâneas de eventos de falas públicas. Mas isso, ouvindo durante o fim de semana de pessoas que estiveram no ato aqui em São Paulo, o próprio Lula já começou o discurso incomodado com uma discussão que houve de fato no PT, se por causa das condições climáticas, o risco de um frio muito grande e a ameaça de chuva, se seria até o caso de cancelar a agenda do sábado de manhã, o que não ocorreu, a agenda foi mantida, mas houve de fato uma discussão por receio de ter pouco público e depois nesse discurso Lula acabou falando ali essa frase infeliz que obrigou a própria presidente do partido a se manifestar. Ô Yuri, eu ainda vou seguir com você, porque você diz, né? Teve um certo tom, o Yuri estava trabalhando aqui, seguindo, coitadinho, Leandro Rezende de folga. Você estava aqui, não estava, Yuri Pititas? Tava. De plantão, Vim à noite, coitadinho. mas vim no fim do dia,
Mas, enfim, desde manhã estava acompanhando E aí, o discurso. Yuri, essa questão do frio mostrou uma preocupação do Lula com engajamento, inclusive prévio. Ele e a Janja fazendo um vídeo, etc e tal, convocando bastante. A grande questão é, né, que o PT bate muito, né? Lula tem 76 anos, mas a essa altura do campeonato precisa entender que qualquer coisa, assim como nós, né, aqui estamos acostumados também a apanhar cotidianamente, qualquer coisa que você diga pode ser usado contra você no tribunal das redes sociais, né? A frase como um todo não é boa, mas a primeira parte, a que ecoou bastante, bate fora de casa, né, vai bater em outro lugar, essa, sim, foi fartamente espalhada. Minha pergunta é, né, as mulheres conhecem o suficiente para entender que é fala fora do lugar ou deve ter repercussão no propaganda eleitoral? É uma boa pergunta, Dani. Que isso pode ser explorado, sim, mas o que a gente tem acompanhado, primeiro, em termos de pesquisas de opinião, uma forte vantagem do ex-presidente Lula em relação ao eleitorado feminino na comparação com Jair Bolsonaro. De fato, políticas adotadas nos governos do PT colocaram a mulher num patamar acima do anterior. A começar por ter criado, e isso é motivo de críticas pelo excesso de ministérios, ter criado uma pasta dedicada às mulheres. Em segundo lugar, foi nos governos do PT que se consolidou a política de ter a mulher como titular de programas sociais como Bolsa Família. E isso se revelou uma atitude muito importante e muito bem sucedida. Ele falou hoje, inclusive, que vai retomar. Exato, exato. E isso faz diferença de fato. Isso na literatura de políticas públicas de assistência social faz uma grande diferença colocar a mulher como titular de programa de transferência de renda. Porque, afinal de contas, é ela quem recebe o dinheiro, é ela quem vai até o banco sacar o dinheiro do programa social. E isso dá maior autonomia e proteção, inclusive, em casos de relacionamentos abusivos com homens. Sem falar na enorme quantidade de famílias que não têm homens presentes, que é a mulher que é a arrimo de família, é a mulher beneficiária do programa social que cuida dos seus filhos. Dito de qualquer modo, de tudo isso, há sim discursos para se contrapor a esse ataque, mas é inegável que esse tipo de gafe vai ser sempre explorada, não só essa, como várias outras. A grande questão, de fato, é conseguir, achar o equilíbrio, levando em conta o fato de Lula já ser um candidato mais velho do que era 20 anos atrás, ou seja, em 2002, com 56 anos, é outro pique de fazer eventos, comícios, etc. E muitas dessas falas improvisadas do presidente acabam tendo esse tipo de desgaste, esse tipo de falha, de gafe que é inevitavelmente explorada pelos adversários, e isso vai ser com todos os candidatos, não só com Lula, não só com Bolsonaro, também com Ciro Gomes, que também tem cometido as suas gafes, também com Simone Tebet e em outras campanhas também. Gente, a gente traz aqui uma atualização ao vivo, né? De novo, a nossa audiência é muito viva, muito qualificada, os tomadores de decisão, poder político. Olha o que argumenta aqui um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Não foram só os bolsonaristas que criticaram a fala do Lula. Grupos de direitos das mulheres também fizeram críticas duras, inclusive lembrando casos como o do Robinho, que violentou mulheres fora do Brasil. O fato foi condenado pela justiça italiana por estupro também de uma mulher imigrante, né, que morava ali, mas tinha nascido fora da Itália. Ou seja, reverberou e eles estão deixando claro que sim, que vai ser explorado, é algo que vai ganhar ressonância. Boa tarde, princesa. Oi, Dani. Boa tarde a todos. Bem, o primeiro é que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E isso quer dizer, o que eu estou querendo dizer trazendo essa frase muito famosa? Não adianta aliados do ex-presidente Lula dizerem quando há uma campanha, vou retomar aqui algo que a gente trouxe no 360 não faz muito tempo, que estava tendo uma campanha de desinformação sobre o número do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. E aí não adianta quem é aliado do ex-presidente Lula dizer que era uma brincadeira, é um meme, porque na prática isso é desinformação. E essa tática e essa desculpa de dizer que é só uma brincadeira de internet já foi usada muitas vezes pelo lado de Bolsonaro com críticas do lado de Lula. O ex-presidente Lula pode, e a própria presidente do PT, a sigla, podem achar que foi ali só um deslize, ele não pensa exatamente isso, cabe então a ele voltar, reparar, pedir desculpas e não cometer mais esses deslizes. Importa o que
o candidato diz, da forma como ele diz. Ainda que, quando o PT diz, olha, o que vale mesmo é o histórico das políticas que foram apoiadas pelo ex-presidente, pelo próprio PT, a base de apoio, como ele conversa com essas pessoas, a inclusão dessas pautas femininas no programa de governo e por aí vai. Tudo isso conta mesmo. Mas a forma como o candidato se coloca e se refere a mulheres e também a outros grupos, isso também é valioso. A gente está aqui há muitas semanas debatendo todo esse aparato das campanhas para justamente buscar a melhor imagem, a melhor forma, a melhor palavra, empacotar isso, seja nas redes sociais ou na TV, para que uma mensagem chegue às pessoas e ela expresse o que uma candidatura ou um partido entendem como necessário para o futuro do país ou como uma visão de mundo. E o que o próprio candidato diz da maneira como ele escolhe as palavras, isso é, por essência, algo que compõe toda essa comunicação. Então, cabe agora ao PT fazer essas emendas, mas é um problema para a campanha, claro que é, porque incomoda as pessoas, soa mal, incomoda especialmente as mulheres e passa a mensagem errada. Tanto é, e aí trazendo um pouquinho de bastidor, que hoje eu conversei com o pessoal da campanha do Bolsonaro sobre isso e o que eles diziam. Primeiro, uma comemoração, veja só, gente, sim, uma comemoração. Lula começou a errar, Lula começou a falar e entregar para a gente de presente algo que podemos usar. Esses grandes eventos que abrem espaço para muitas horas ou muitos minutos ou muitas oportunidades de improviso, elas embutem um risco. E, claro, o ex-presidente Lula, como um político experiente, sabe muito bem disso. Cabe a ele, ao PT agora, fazerem essas emendas. Dani. Leandro, eu quero te ouvir sobre esse mesmo assunto. Onde é que Vossa Excelência estava depois do teaser? Primeiro, que sexta-feira de folga foi essa? Você foi passar onde? No Rio capital? Interior? Foi pra praia? Capital do Rio de Janeiro, que estava um frio danado, que, aliás, permanece aqui no Rio de Janeiro. E choveu, né? A gente lançou essa e rolou uma chuvinha aí atrapalhando a sua folga. Muito bem, ninguém mandou, não era para ter liberado. Queridão, e aí, hein? Como é que bateu na militância do PT essa fala? Dani, primeiro, boa tarde, né, para você, para o Yuri, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Vou trazer uma leitura até do teaser, né, que a gente abriu o 360. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o vídeo, a forma que o Lula vai tentar se comunicar com o eleitorado evangélico. E aí, na apuração para ter acesso a esse material, conversando um pouco sobre a campanha do ex-presidente Lula na TV, me foi feita uma leitura que é a seguinte e que ajuda a medir um pouco do impacto que esse tipo de fala pode ter sobre as intenções de voto do ex-presidente Lula. Um integrante da coordenação ali de campanha do PT me fez a análise, né, de que eles não perceberam um impacto grande da PEC dos auxílios sobre o eleitorado. Se avaliava que poderia ter algum impacto, mas ele não veio da forma, não foi grande, nem como esperava a campanha do presidente Jair Bolsonaro, nem teve um impacto esperado pela campanha do ex-presidente Lula. O que teve impacto? A entrada da Michelle Bolsonaro e a recuperação do voto no presidente Jair Bolsonaro das mulheres evangélicas. Então, eles avaliam e, na verdade, o discurso sobre costumes, a pauta ali um pouco mais conservadora e menos econômica, teve um efeito muito maior sobre as intenções de voto do Lula, sobre uma pequena retomada que eles avaliam que o presidente Jair Bolsonaro teve, no caso dos evangélicos, uma retomada bastante expressiva, né, entre os evangélicos, mas existe uma percepção de que as mulheres evangélicas não estavam com o presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas semanas saíram do ex-presidente Lula ou passaram a declarar de maneira mais enfática voto no atual presidente. E esse tipo de fala do Lula, na verdade, dá uma munição muito maior para que essa fala seja reproduzida em espaços mais conservadores e ajude a trazer eleitores que, por exemplo, estavam com o presidente Jair Bolsonaro, eleitores e eleitoras especificamente, que estavam com o presidente Jair Bolsonaro e por alguma razão, pelo jeito dele de ser um pouco mais agressivo, acabaram se afastando, mas uma fala dessa do Lula contribui para tentar trazer esse eleitorado de volta. Quando a gente olha para as pesquisas de intenção de voto, estou aqui com a última quest aberta aqui na minha frente, só para a gente ter um parâmetro numérico também dessa discussão, Dani e colegas. A gente olha que a intenção de voto para presidente no primeiro turno, ela se mantém muito estável quando a gente faz essa separação entre homens e mulheres, né? Há uma preferência que era de 47% delas pelo ex-presidente Lula em março, que hoje
hoje está em 46%. Então, no macro, essa diferença não foi ainda muito sentida. Mas quando a análise é feita ali para as mulheres que se declaram evangélicas, por exemplo, dá para perceber nos estratos sociais, dá para perceber uma mexida um pouco nesse tabuleiro. Essa mexida só dá, na verdade, essa fala do Lula só dá mais munição para que esse tabuleiro ali das mulheres evangélicas, um eleitorado que o PT estava buscando em alguma medida avaliável, que estava até conseguindo, para que esse eleitorado se afaste do ex-presidente e volte para o presidente Jair Bolsonaro. E aí uma nota muito rápida, né, para vocês verem como a militância não tem jeito, de lado a lado. Eu falei isso para vocês na semana passada. Essa eleição vai ser uma eleição muito difícil para a imprensa que vem sofrendo há muitos anos. Nos últimos 4 houve de fato uma escalada. Eu já escrevi sobre isso, já falei aqui, mas não foi invenção do governo Bolsonaro o ataque à imprensa, né? Nós seremos alvo de muita pressão. Veja só o que disse eu não vou aqui citar o rapaz, porque também não quero que ninguém vá lá de manada, nem falar nada, nem comentar nada e acabar ampliando o alcance dessas pessoas, né? Mas ele diz, olha só, o 360 abriu dando vazão a fake news, depois reclamam quando parte da opinião pública desacredita o jornalismo. Você poderia colocar, ele é defensor do ex-presidente Lula, óbvio, né? Tá com o nome de Lula na tarja, tudo bonitinho, né? E aí eu respondo, você viu a mensagem da presidente do PT? Você viu o vídeo que nós exibimos na íntegra? É para tampar o sol com a paneira? Notícia que você não gosta é fake news? Eu pergunto, né? Porque é a mesma coisa. A pessoa não gosta da informação, a informação existe. Fala mal colocada foi uma expressão utilizada pela presidente do PT. E aí ele diz, como você mesmo e seus colegas disseram, a frase foi criada de contexto. Ou seja, o fato de que a gente teve o cuidado de mostrar na íntegra, registrar a reação, a admissão da própria dirigente do partido de que houve um escorregão, da gente dizer que foi explorada fora de contexto e trazer a análise dessa notícia em cima de uma eleição cujo voto feminino e do eleitorado evangélico virou aí um marco, é pouco. Então, de novo, né, eu chamo a sua atenção para, primeiro, essa pressão que vem aí mesmo e os fatos, eles serão narrados aqui como sempre foram narrados. A gente está acostumado a pisar num calo e ser cobrado por isso, seguiremos fazendo isso. Vale para o pessoal do outro lado, que também diz que a gente aqui só fala do presidente.